Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, recebi essas perguntas aí, algumas pessoas criticando. Eu não estou defendendo fundo, não estou fazendo uma recomendação de investimento, nem de venda, nem de venda, mas eu estou batendo um papo com vocês, eu como cotista e acompanho o fundo MXRF11 de perto, vou tentar entender como o MXRF11 pagou proventos tão altos, pessoas dizendo que são altos, né? Com a Selic a 2%. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente fazer alguns acompanhamentos. Primeiro acompanhamento, esse aqui. Selic. A taxa Selic começou aqui a partir de 2019, começou uma queda na taxa Selic constante até chegar a 2% ao ano aqui em agosto de 2020. Até porque veio essa queda tão constante, principalmente, acredito eu, os últimos passos aqui, após a crise do Covid. Então, após a crise do Covid, começou esses passos aqui, de modo geral, chegando a 2% e depois subindo até os patamares de hoje de 10,75%. Então, esse aqui é o gráfico da Selic, como o MXF11, mais da metade da carteira indexada ao CDI, conseguiu aqui pagar esses proventos em 2020 e início de 2021. Esses proventos teoricamente estão altos, teoricamente estão altos. Eu falo teoricamente mesmo porque é teórico. Esses proventos estão altos. Vamos lá. Primeiro, vamos entender uma coisa. Status inverte subscrições do MXRF11. Para quem não lembra, exatamente janeiro de 2020, eles fizeram uma nova subscrição que encerrou em fevereiro de 2020. E o percentual do fundo era 62%. Ou seja, o fundo cresceu muito aqui, então ele estava com muito caixa exatamente na época da crise dos fundos imobiliários. Exatamente na época que a bolsa despencou, ele estava com muito caixa. Isso já é uma justificativa que pode ter acontecido. Vamos ver isso aqui? Esse aqui, ó, é o relatório gerencial de fevereiro de 2020. Como ele fechou fevereiro de 2020 antes dos circuit breaks que aconteceram em março. Ele fechou fevereiro de 2020. Deixa eu ver como é que eu estou aparecendo aqui. Tá tudo bem. Ele fechou fevereiro de 2020 com 28% em caixa, 3% em fundos de investimento imobiliário. 28% em caixa, 3% em investimento de fundo imobiliário. Após a crise agora, em março de 2020, ele fechou março de 2020 com 8% de fundos de investimentos imobiliários. Então, durante a crise, com aquele circuit break, lá com as quedas do fundo imobiliário, ele comprou 5% a mais de fundo de investimento imobiliário. Eu também fiz isso. Eu não sei se vocês fizeram, mas eu comprei nesse período aí bons fundos imobiliários bons por preços bem mais baratos e até alguns fundos imobiliários que eu nem gosto. Por exemplo, para quem não sabe, eu comprei BCFF11 por R$50 e vendi ele por 90, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui o MXRF11 fez isso. Ele pegou o caixa dele e aumentou aqui, e ainda estava com caixa de 11%. Isso março de 2020. Agora aqui, já em abril de 2020, a posição foi para 7%, e o caixa para 11%. Vendeu, deve ter vendido alguma coisa. Aqui é janeiro de 2020, esquece janeiro. Aqui, abril de 2020, que eu acabei de mostrar a vocês. Eu vou abrir duas vezes o mesmo relatório. E aqui, maio de 2020, Infis 7%. Junho de 2020, 6% Infis. Então, ele já realizou uma parte de lucro aqui, vendeu um pouco dos seus FIIs e realizou lucro. E com isso, e bora aqui, só para vocês não perderem, IFIX. Ele, olha aqui, março de 2020, chegou lá 2.309 o IFIX. Aí ele realizou lucro aqui por volta de junho.
Olha a diferença que estava de 2.300 para 2.800. Estamos falando de 30% de ganho nos fundos imobiliários que ele vendeu. Se ele estava com 7%, era para isso e reduziu para 6%. Vocês imaginam, era para ter aumentado a posição. Os 8% que ele está em investimento imobiliário lá em março, era para ter virado aí 12%, 13%. Então ele vendeu, ele fez lucro de fundos imobiliários. Aí ele fez lucros de fundos imobiliários e com isso ele conseguiu manter a distribuição. E essa distribuição que o pessoal fala que é tão alta em 2020, então olha aqui, ó, 2020, começar do primeiro mês de 2020, aqui. CDI, quanto era o CDI no final de 2019? O CDI no final de 2019 era 4,5%. 4,5%. E ele estava pagando, ao final de 2019, houve um provento aqui alto, mas ele está pagando em janeiro 8 centavos. Foi diminuindo, gente. Diminuiu de 8 centavos, diminuiu aqui para 7 centavos, chegou em outubro e novembro a 6 centavos. Diminuiu isso. E ele só não diminuiu mais porque ele fez essas vendas desses fundos de investimentos imobiliários. Fazendo essas vendas desses fundos de investimentos imobiliários, ele fez. Ah, Kiko, mas aí como justifica, então, ele ter pago ainda depois e conseguiu aqui provento de 9 centavos, 9 centavos? Aí isso aí a gente tinha que ver um por um. Mas o que eu queria aqui, o fundo imobiliário também, voltando aqui no Status Invest, em 2021, ele fez uma nova emissão onde ele aumentou 25% isso aqui, e nessa emissão aqui, que ele conseguiu captar tudo, ele colocou mais coisas em IPCA. E ele aumentou bastante a carteira do IPCA. E aumentando a carteira do IPCA, ele conseguiu aumentar também o provento, porque a inflação já estava pegando fogo nesse período aí. Então por que o MGR conseguiu pagar provento? O pessoal considera bom. Eu não considero bom esses 6 centavos aqui que ele pagou. 2 meses, 6 centavos, um mês de 7. Eu não considero bom. Porque ele conseguiu, primeiro, ele fez compras de fundos de investimentos imobiliários. Essas compras de fundos aqui, já no mês de junho, vocês podem ver que ele reduziu para 5%. Então, ele vendeu aqueles 8% que comprou lá na baixa, ele vendeu e ficou só com 5%. Então, ele teve lucro com fundos de investimentos imobiliários. E se você olhar DRE por DRE, você consegue ver isso, esse lucro com investimentos imobiliários. E também porque ele fez as emissões e foi trocando aos poucos de CDI para IPCA, e o IPCA estava alto. Se você comparar o MXRF11 com os outros fundos indexados ao IPCA, ele pagou foi muito pouco. Muito pouco. Tá certo, pessoal? Galera, era só essa explicação. Inclusive, se tiver outras explicações, não só do MXRF11, como qualquer fundo imobiliário que vocês queiram que eu procure, que eu investigue, que eu traga, coloquem aí nos comentários, eu vou trazer para vocês. Muito obrigado a todos, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.